Eu acredito que nós tivemos aqui, assim, durante essas décadas de 50, 60, 70, até os anos 80, início dos anos 80, foi muito profícua a questão cultural cinematográfica na cidade. Eu creio que entre os anos 40 e os anos 70 é o auge do cinema. Na minha opinião, é o auge, né? É claro que ele tem um público grande também. Em 1911, 1920, 1930 vai ter público, mas eu te diria assim que o auge do cinema, né, é entre a década de 40 e a década de 70. Eu acho que esse momento, porque daí você tem a mudança no final lá por volta dos anos 30, para o cinema falado, né, cinema sonoro. Então, quando muda para o cinema sonoro, me parece, pelo menos pelas fotos que a gente vê, que o cinema enche muito mais. E nessa época, no Inajá, nós fazíamos a matinada, sessão das 10 horas da manhã, às 2 horas o matinê, as criançadas, depois sessão das 5, 7, 9, 11, fazia 4, 5 sessões por domingo e feriado, onde funcionava e enchia muito. O Inajá, a sessão do 7h30 era tradicional. 1.200 lugares, 1.300 pessoas. Ficava a gente no Tem uma ideia, quando passou o filme clássico aí, brasileiro, filme nacional aí, O Menino da Porteira, com Sérgio Reis. Nossa. Ele estreou no Ópera, a quinta-feira. A fila para comprar o ingresso saía ali do Cine Império, dobrava a quadra. Dobrava. Para comprar o ingresso, para assistir o filme do Menino da Porteira. Muita gente não foi assistir no Ópera, deixava para ir no Império, que era o ingresso mais barato. Naquela mesma época que pós-ditadura, né, houve aquela coisa de censura, acabou a censura, então tudo aquele, né, daí deu aquele boom assim nas produções do cinema aqui no Brasil e fora do país também. E aí começou a chegar muito filme, principalmente entretenimento adulto, começou a invadir o cinema, né, principalmente o cinema mais popular, né? O Cine Império ficava encarregado de exibir esse tipo de conteúdo. A empresa Cinema Arco-Íris, além de ser exibidora de filmes, ela tinha distribuição de filmes. Porque a empresa, na época, funcionava com o Cine Inajá, o Império, o Ópera e o Pax. E o cinema, na época, era a diversão mais acessível. Não existia outra coisa, né? Tinha televisão, mas a TV não exibia os filmes que hoje passam, né? Que o entretenimento é diferente, né? 5 cruzeiros na matinê de domingo. Eu comecei pagando 5 cruzeiros porque eu sei que meu pai dava 5 cruzeiros para o meu irmão, 5 cruzeiros para mim, daí uma nota de 1 cruzeiro para ele, para mim, para a gente comprar bala. Então 1 cruzeiro dava não sei quantas balas. Como se fosse R$1 hoje e R$5 a entrada do cinema, né? Vamos fazer essa comparação. Mas era muito barato. Não era uma coisa assim cara, sabe? Era possível, por isso que os cinemas lotavam na cidade, né? De todas as classes sociais que existiam na época. Quando a gente pensa em Ponta Grossa nos anos 70, aqui, a gente vê que Ponta Grossa era uma cidade que se equivalia a grandes centros. Por quê? Porque ela tinha praticamente 5 cinemas, sendo que 2 deles em bairros, que seria o Cine Caíbe, que ainda é uma região central, mas não deixava de ser um bairro, o Pax, que atendia aqui a Vila Operária, e o Inajá, o Império e o Ópera ali no centro. Então esse fluxo que os cinemas permitiam era um fluxo cultural muito grande, porque as pessoas iam aos filmes, né? A gente sempre fala sobre isso. O cinema é uma forma de entretenimento, é uma mídia, é uma indústria, mas ele é uma forma de arte também que, diferente de muitas outras, ele trouxe as referências, as pessoas passavam a copiar a forma de falar, a
forma de se vestir, os cabelos, o cinema lançava, né? Lançava moda, lançava costumes. Quando você perde isso, quando isso vai se modificando, há uma mudança no perfil mesmo da sociedade. Isso a gente sentiu muito com o fechamento dos cinemas. A empresa Cinema Arco-Íris tinha, no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 123 cinemas. Desses 123 cinemas, 75% era prédio próprio. Daí o cinema começou a cair, sabe? Dava prejuízo. Filme estrangeiro é muito caro, tudo em dólar, né? E o imposto era caro, para alugar um cinema era 50% a 60% do valor da receita bruta. Então daí foi enfraquecendo o cinema. Enfraquecendo porque daí já veio, né, as outras, a TV aberta e coisa nada, e daí foi acabando com o cinema. Foi diminuindo, e daí foi esgotando os funcionários. Nós tínhamos 8 funcionários cada cinema, era 4 cinemas, dá 32, e tinha que ter os reservas para substituir. Era uma média de 40 funcionários, mas daí foi eliminando, saindo, eliminando. Até a zeladora, tivemos que acabar com a zeladora. Acabou. Sabe quando a coisa assim vai minguando? Daí começa a passar filme só quarta e domingo, depois só domingo, depois só matinê, então não... E aí foi indo até que parou. Talvez também com o próprio crescimento da televisão nas casas, com a televisão colorida, que a partir dos anos 70 ela começa a ficar mais forte no Brasil, né? E não falo de 1970, mas falo da década de 70 em si, e com as televisões trazendo os filmes de fora, a pessoa também foi se acomodando um pouco, porque daí estava em casa e assistia um bom filme em casa. Eu creio que o declínio está muito ligado a essa questão das transformações midiáticas, né? Entre anos 80 e 90, com a fita, né? Depois vem o DVD, né? E aí realmente as pessoas, eu acho que se afastam um tanto. E isso geral, né? Não só em Ponta Grossa, mas começa mesmo no final dos anos 70. Bom, a vinda da televisão, ela abala os cinemas. Isso não tem como em qualquer mídia hoje, né? Que você vai vendo que elas vão sendo substituídas. Basta a gente ver o que aconteceu com a vinda dos streamings, das séries, né? Como canais como Netflix, que acabaram, por exemplo, com os DVDs. Mas ela começa de forma muito contundente mesmo, na década de 70. Então aí começa um esvaziamento, na realidade o esvaziamento dos cinemas começa já lá nos anos 50. Mas nos anos 70 de uma forma muito mais intensa. Por quê? Porque a televisão começa a produzir séries com padrão de cinema. Então nos anos 70 também a televisão no Brasil, ela se fortalece muito. Você quer ganhar do programa Silvio Santos? Se a gente pensar, né, programas como Silvio Santos, né, que era um programa que era o domingo todo, acabava prendendo as pessoas em casa, era muito mais confortável, e os cinemas vão perdendo isso. Com a vinda dos VHS, dos videocassetes, que isso é lá nos anos 80, ele começa ali por década de 1983 e em torno de 88 ele se fortalece. Muitas pessoas faziam consórcio para ter um videocassete em casa, e as locadoras se tornam muito fortes. E isso faz com que as pessoas parem, deixem de ir ao cinema. Você tem a criação de uma porção de locadoras, isso creio que vai ser entre o final dos anos 80 e início dos 90. Né? Entre final dos anos 80 e início dos 90. Né? Aí os vídeos se tornam populares nas casas, né? A pessoa vai lá, compra o seu vídeo, bota lá, vai na locadora, aluga a fita, né? Você pega 3 fitas por final de semana, 5 fitas por final de semana, você quer maratonar na tua casa com o filme, você leva aquele monte de fita alugada para casa, com a recomendação de rebobinar para entregar na locadora, e aí você vai, aluga o filme, leva o filme para casa e vai assistir o filme em casa. Eu acho que esse é o momento do declínio do cinema. E ele vai renascer, de uma certa forma, com os shoppings. As locadoras, elas vieram no mundo dos cinemas, das salas de cinema, elas vieram para agregar e dar chance para as pessoas
que não poderiam ir ao cinema, que não conseguiram, ou melhor ainda, pessoas que foram ao cinema, que amaram determinados filmes e tinham a opção das videolocadoras, né? Então, assim, eu acredito, influenciou, mas não muito. Não como hoje, tá? As plataformas, os streams estão influenciando, né? Tirando dos cinemas, tirando das videolocadoras, que infelizmente, né, que é o meu ramo, eu falo, né, infelizmente tirando da gente e tirando a opção das pessoas de ter. Hoje o que você vê? As videolocadoras desapareceram. A nossa é a única na cidade desde 2021. Então, é cinema, plataformas. Só que o que está acontecendo com o cinema? As pessoas não estão indo da mesma maneira como aconteceu com as locadoras. Elas estão aderindo a cada vez mais às plataformas. Está havendo uma transição com relação à existência de cinemas de rua, né? Isso se deve muito à nossa urbanização, que é ligada a um modelo norte-americano, um modelo de ocupação da cidade pelo automóvel, né? As pessoas deixam de circular a pé e começaram a se encastelar, né, em condomínios fechados, em shopping centers. Então, com esse aspecto, a vida, a parte vital da nossa urbe, ela começou a sofrer de uma presença só do elemento mecânico, né? A pessoa entra num carro dentro de casa e desce dentro de um shopping ou volta para o condomínio fechado e não circula. E com isso, os cinemas de ruas começaram a desaparecer, né? É um fenômeno que é acompanhado de outros, né, de coisas correlatas. Teve uma época que não havia cinema nenhum aqui, fecharam todos, né? A cidade ficou completamente desprovida de diversão nessa área. E naquele tempo nem havia as redes aí, tipo Netflix, não havia nada, né? Então não tinha, quem queria ver filme em tela grande tinha que ir para Curitiba, não tinha outro jeito. Olha, não sei quantos anos durou isso, alguns anos. Eu lembro perfeitamente disso. E Ponta Grossa foi uma cidade que ficou, ela teve uma lacuna muito grande do fechamento do Cine Najá até a abertura das salas de cinema do Shopping Total. As pessoas não tinham acesso ao cinema. Então eu lembro que naquela época eles diziam assim, queriam assistir um filme, eles tinham que viajar, tinham que ir para Curitiba. E foi uma das poucas cidades, as cidades maiores do interior do Paraná, que ficou sem cinema por anos, sem ter opção nenhuma de um cinema. E isso foi bastante marcante, as pessoas falavam sobre isso, diziam, né, comentavam, puxa, a gente não tem nenhum cinema. Hoje não se fala mais sobre isso, né? Porque até supermercados, a gente sabe que, né, em cidades menores tem salas de cinema. E as pessoas hoje frequentam muito pouco porque os streamings, os canais de séries, hoje tudo é muito rápido, então o filme é lançado no cinema, em poucos dias ele está sendo lançado também nesses canais. Mas na época isso foi bastante marcante, assim, eu digo que isso mexeu inclusive com a autoestima da cidade. Do ponto de vista cultural e de sociabilidade, acho que é uma perda muito grande. Aquele momento, porque como eu te falei, havia todo um ritual para você ir no cinema, desde a roupa que você vestia, como é que você ia se arrumar. Na época da brilhantina, você passava brilhantina no cabelo, tá? Os encontros, como eu te falei, o namoro, né? Quer dizer, todo esse rito que acontecia no cinema, hoje não acontece mais. E no comercial, eu não sei se acontece. Cinema no shopping hoje, dificilmente você sai da tua casa para ir ao cinema do shopping. Você vai ao shopping e o cinema é uma opção que você tem lá. É uma opção, é como tem as lojas, a praça de alimentação. Então, eu sou de uma geração que a gente ia nos cinemas de rua. E o cinema era muito mais acessível. Ele não era mais um objeto do shopping, mais uma loja do shopping. Ele era um espaço único em que as pessoas se organizavam para ir ao cinema. O cinema de rua ele tem uma outra proposta, né? A proposta de um diferenciado, um espaço mais democrático, né? Um espaço que a pessoa pode estar passando despretensiosamente, observar e resolver entrar, né? Ele pode atrair de diversas formas. Mas eu acho que o principal do cinema de rua é de ser uma edificação previamente pensada, idealizada, para atender essa expectativa, né? Olhando pelo lado arquitetônico desse aspecto. Mas, de uma certa forma, a longo prazo, essa perda do cinema de rua é uma perda cultural enorme, né? É uma perda cultural porque ajudou a tornar a cidade menos viva, né?
A cidade ela tem um propósito, ela tem um propósito de ser para todos, tá? A cidade é minha, é sua, é nossa, é para a gente ocupar, ela tem que servir, ela tem que ter um aspecto social, tá? E com o aspecto do fechamento dos cinemas, isso contribuiu para que esse espaço urbano se tornasse menos vital, tá? É um espaço que as pessoas utilizam o mínimo possível, só aquilo que é obrigatório, para se recolher para outros ambientes, né? Nas suas horas de folga, na hora que não estão auferindo nada do ambiente urbano. Vai se perdendo aquela reunião que você tinha com os amigos, com a família, porque tinha todo um ritual também. É o que a gente fala da videolocadora, né? Quando o pessoal frequentava muito a videolocadora. Então, para o cinema tinha todo um ritual da gente escolher o filme, se preparar, ir lá comprar o ingresso, ficar nas filas, dependendo do filme, né? Aquela ansiedade de você ir lá assistir aquele filme tão esperado. Né? Então isso sim foi se perdendo com o tempo e o pessoal foi realmente ficando triste e a cidade foi ficando um pouco mais triste. Cinema já foi. Hoje a pessoa fica em casa. Hoje tem o streaming aí, né? Netflix, que tomou tudo. Para começar, começou a dar prejuízo até. Abrir o cinema lá com 10 pessoas, 20 pessoas, com uma função custando complicada. E foi acabando. Eu lembro assim, quando começaram a diminuir os filmes que estavam vindo para o cinema. Quando o pessoal começou assim a não falar muito do cinema. Né? Porque sempre, na minha época de adolescência, tá um filme. Eu vou no cinema, né? Quando a gente não podia ir, um amigo, uma amiga ia. E de repente assim foi diminuindo. Né? Não se falava mais em cinema. Inclusive algumas rádios, né, sempre divulgavam os filmes, os próprios jornais divulgavam os filmes. E com o tempo a gente foi diminuindo. Só que as pessoas não foram se atentando a isso. A gente só foi perceber realmente que acabou quando a Cine Inajá fechou. O Ópera fechou. O Império fechou. O Pax se transformou em outra coisa. Então a gente só sentiu mesmo assim, baque, quando acabou de vez. Né? Algumas pessoas tiveram mais percepção de ir vendo, né, como eu ia vendo que já não estavam anunciando tantos filmes, né, que estavam diminuindo os comentários sobre filmes, sobre o pessoal que ainda, né, frequentava assim, e daí mais o baque veio quando de repente o cinema fechou. Eu acho que a inovação, as questões novas que chegaram, elas são muito importantes, mas que a gente não pode perder esse viés da história da comunicação no mundo, porque começou lá atrás, né? Com a impressão do primeiro livro. Eu acredito assim que apesar de tudo, é muito bom ainda ir no cinema. Eu gosto muito.